Bom dia. Agora eu faço compartilhamento de tela com vocês, tá? Vou aguardar só mais um pouquinho aqui, se mais alguém entra, tá bom? A gente começa. É isso. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. Carregou aí para vocês? Carregou. Vai falar sobre aceleração vetorial hoje, tá? Mais um detalhe um pouquinho sobre vetores que a gente não tinha visto. Então, vamos lá. Que é a cinemática vetorial. Então, o que é um vetor, né? Ele é um segmento de reta orientado que possui um módulo em direção e um sentido, tá? E aí a gente tem aqui a origem dessa reta e a extremidade. Isso aqui é o vetor. Então, o vetor tem direção, sentido, e o módulo dele é um número real não negativo. A mesma coisa que a gente está vendo em função modular, né? Função modular, a gente sabe que o módulo de um número é um número real não negativo. E aqui, ó, quatro automóveis se encontraram em 4 pontos distintos de um cruzamento de ruas, como indica a figura abaixo. Então, automóvel A, B, C e D. Cada um com a sua direção, tá vendo? Se todos eles estão se movimentando a 36 km por hora, podemos dizer que possuem a mesma velocidade escalar? Lembrando que a velocidade escalar, ela tem módulo, direção e sentido. Então, podemos dizer que eles têm a mesma velocidade escalar. Então, eles vão ter o módulo é 36 km por hora, porque todos estão na mesma velocidade. A direção de todos é para horizontal. E o sentido, ó. O sentido é todos para a direita. Entretanto, observe que, olha só, os automóveis, né? A e C movimentam-se na mesma direção indicada pela reta em que se encontra, no caso, a rua. Mas os sentidos opostos, que é o sentido indicado pela seta B e D, ocorrem com os mesmos
com os mesmos automóveis. Então, os automóveis A e B movimentam-se nas direções e sentidos diferentes, e o mesmo vai ocorrer com o C e o D, tá? A grandeza escalar é toda a grandeza física que é definida por um valor numérico, ou seja, o módulo dele. Tem uma unidade de medida. Então, tudo isso daqui são grandezas escalar, ó. Massa, temperatura, trabalho, energia, tempo. Já a grandeza vetorial é a grandeza da física que se define por módulo, direção e sentido. Então, o que se relaciona à grandeza vetorial? Velocidade, força, campo elétrico, campo magnético, aceleração, tá? Vetor deslocamento é onde a gente vai medir o quanto ele se deslocou do seu ponto inicial até onde ele chegou. Então, ó, um automóvel parte da Praça da Sé, em São Paulo, 8 horas, e chega à Praça Opotoense, no Rio de Janeiro, às 13. Com base na informação, podemos representar o vetor deslocamento, representado pelo ΔR, tá? Do corpo, sem conhecer previamente sua trajetória, apenas ligando as posições inicial e final por um segmento orientado de reta. Seria isso aqui, ó, Praça da Sé, Praça Opotoense. Esse seria o vetor resultante dessa trajetória do móvel, tá? O vetor de deslocamento, ele vai ter direção, sentido e intensidade. Então, a intensidade corresponde ao módulo do vetor acompanhado da unidade de medida, e o módulo, gente, sempre é dado por números, é a quilometragem. A direção é a mesma da reta, que forma o ângulo de 30 graus, e o sentido, tá? É o sentido que ele percorre de A a B, e a intensidade será de 10 quilômetros, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tô. Então, olha aqui alguns exemplos. Professor, posso dizer que o vetor deslocamento, olha aqui o Garfield perguntando, é a menor distância entre dois pontos? O professor responde, exatamente. Veja o exemplo a seguir. Imagine que a nossa sala seja um retângulo como desenhado abaixo. Na verdade, a gente não está na sala, né? Cada um na sua casa. Mas qual a distância percorrida se você for do ponto A, D, por exemplo? Cada lado, nós vamos estar aqui como 6 metros, 8, 6 e 8. Então, qual é o vetor? Qual a distância percorrida se você for do ponto A ao D? Então, para mim saber o vetor resultante de todo esse espaço, basta eu somar todos os lados. Aí o meu vetor resultante será 22 metros. E o deslocamento? O deslocamento, basta fazer o atalho, ou seja, unir o ponto de partida com o ponto de chegada. Como a gente partiu aqui do ponto A, chegou no ponto D, unindo os dois, então o deslocamento é de 6 metros. Agora, se o A for até o B, o que a gente vai ter? Vetor de deslocamento será igual ao sentido, obrigada, que é igual, o vetor resultante de tudo será igual ao vetor do deslocamento, que é do ponto inicial ao final, que é de 8 metros. Agora, de A a C.
basta somar os dois lados. 6 e 8, eu vou ter 14 metros. Agora, meninos, aqui tem uma coisa importante, ó. Aqui, quando a gente faz um traço, uma reta, o que que forma aqui, ó? O que que vocês estão vendo? Dividiu esse retângulo no meio, o que que forma? Alguém lembra? Alguém identifica uma figura geométrica formada aqui, ó? Isso aqui lembra o quê? Um triângulo. Um triângulo retângulo. Calcular o deslocamento no formato de um triângulo retângulo é usar o teorema de Pitágoras, em que o vetor resultante do deslocamento é a nossa hipotenusa, mais a soma dos lados ao quadrado. Então, a gente vai ter ΔE ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E aí, calculando isso, ó, vetor de deslocamento é a hipotenusa do triângulo retângulo formado. Deixa eu tirar isso aqui do coisa. Então, a gente vai ter aí um deslocamento. O vetor resultante, a gente vai calcular os dois, tá? A fórmula da hipotenusa a gente já está utilizando. Um teorema de Pitágoras em geometria. Então, basta a gente fazer isso, tá bom? Hipotenusa ao quadrado, que é o vetor de deslocamento ao quadrado, que é igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Só um minutinho, meninos. Já retorno. Só escorar uma porta aqui. Retornei. Da velocidade média, o vetor da velocidade média, como ele é calculado? É o quociente, tá? Denominado de velocidade média, que é o VM, e ele também possui essas características: direção, que é a mesma do vetor de deslocamento, sentido também é a mesma do vetor de deslocamento, porém ele tem uma intensidade, tá? Então, a velocidade média será o vetor de deslocamento dividido pelo tempo, que é a velocidade. Então, ó, não vai esquecer que velocidade escalar média é calculado pela ΔS, que é o deslocamento, dividido pelo tempo. Tá bom? Então, hoje a gente vai por aqui. Exercício eu vou deixar para a gente trabalhar na próxima aula. Tem alguma pergunta, meninos? Dúvidas? Eu não, professora, eu entendi. Não? Entenderam? Então, de fazer a chamada. Giovana. Presente. Presente. Esther. Presente. Jackson. Presente. Gustavo Henrique. Presente. Jennifer. Presente. Oi, filho. Quando você abrir a porta, você tem que fechar. Viu, Isaac? Vai lá fechar a porta para a mamãe. Vitor Alexandre. Presente.
isso, obrigada. Pedro Henrique. Presente. Camila. Presente. Ana Clara. Presente. Raquel. Presente. E Juan. Presente. Então, aí, a gente tem mais uma aula hoje? Tem, né? A gente tem matemática na quarta aula. A gente se vê, então, na aula de matemática, tá? Até a quarta aula, primeiro C. Obrigado pela presença de todos. Até agorinha.